Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Texto antidepressivo. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia umas páginas edificantes, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas, cuja conservação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reencontro naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de todos. Estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Da obra Busca e Acharás, Chico Xavier. Boa noite a todos, muito bom revê-los e desejo que todos tenham um 2023 de muita paz, muita saúde e muitas realizações também. Hoje eu vou tentar falar, refletir um pouquinho sobre a missão do Cristo, que é a nossa salvação. Eu já, há muito tempo atrás, quando a gente estava na época da pandemia, ali com as palestras virtuais, me recordo que uma das oportunidades eu tratei um pouco sobre isso, sobre qual era a missão de Jesus, né? Eu lembro até que eu estava conversando com o Antônio, que era uma coisa que eu sempre ouvia: Jesus morreu para nos salvar dos pecados. E como assim nos salvar, né? Porque se ele já nos salvou dos pecados, significa o quê? Que agora eu posso fazer tudo e estou salvo? Não, tudo depende da nossa contribuição também. Então é uma outra perspectiva que eu quero trazer, é uma reflexão, mas que todos são livres para refletir sobre isso. Lá no vou precisar fazer uma pequena introdução para a gente conseguir tentar desenvolver o raciocínio. E confesso que reli e reescrevi várias vezes, porque realmente, para mim, é um pouco complexo. Então, lá no Gênesis, começa no capítulo 1, versículos 26, que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí a gente precisa compreender o que significa essa imagem e semelhança de Deus, para a gente compreender na plenitude qual que foi uma das interpretações para a missão de Jesus quando reencarnou na Terra. Então, o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Talvez uma interpretação mais boba, e que a gente tem às vezes quando é criança, e que eu tinha também lá quando era criança e frequentava outra escola religiosa. Imagem e semelhança de Deus significa que Deus é um homem, como a gente. A gente sempre vê a imagem que Deus é um ser, um idoso de barba branca, sentado. E a gente já teve a oportunidade de falar aqui que não, Deus não é material, né? Há 3 elementos, digamos assim, primordiais, que é Deus, o Espírito e a matéria. Deus não é matéria, Deus não é Espírito, Deus está além. Então, essa não é a imagem e semelhança de Deus que fomos criados, não é essa imagem humanoide, essa imagem corporal que nós temos, né? Mas o que seria então? Quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus, também sabemos que todos foram criados por Deus, todos os espíritos foram criados por Deus, simples e ignorantes. Esse é um ponto
de partida que nós vamos considerar também. E qual que é nosso... Como fomos criados todos simples e ignorantes, qual que é nosso ponto, esse sendo o ponto de partida, o ponto de chegada, considerando a escala espírita, né, bem apontada por Allan Kardec na obra básica, é a gente atingir o mais alto grau da escala espírita, ou de espírito puro, aquele que já chegou à iluminação, à pureza. O que seria isso, né? Essa iluminação, essa pureza, essa imagem e semelhança de Deus? Lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, nós temos os atributos de Deus. Deus, ele é perfeito, ele é infinitamente perfeito em todos os seus atributos. Ele é bom, ele é justo, ele, né, é amoroso, é fraterno, isso de forma infinita. E nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança, então, significa que nós também somos. Nós somos tão perfectíveis como Deus. Lógico, preciso consignar aqui que essa perfectibilidade que eu estou falando, que nós temos também como atributo de Deus, é uma perfectibilidade relativa. Porque se Deus é infinitamente bom, só Ele pode ser infinitamente bom. Se a gente também fosse tão bom quanto a Ele, Ele não seria um Deus único. Então, assim, digamos assim, é uma perfectibilidade relativa. Mas nós podemos ser tão perfeitos quanto Deus. E isso está no nosso gene. Desde que nós fomos criados por Deus, Deus colocou ali. É como um pai, né? Se a gente parar para pensar em termos materiais, um filho carrega 50% do material genético da mãe, 50% do material genético do pai. Nós carregamos o mesmo DNA de Deus. Podemos, então, ser tão perfeitos nos atributos como Deus é, né? Só que atingir essa perfeição requer esforço, requer trabalho. Não é Deus nos dá essa dádiva, mas Ele dá para que a gente possa desenvolver. Essa é a nossa jornada. É isso que nós vamos nas nossas diversas passagens pelas vidas encarnadas, na nossa evolução. É isso que nós vamos buscar, desenvolver essa potencialidade divina, desenvolver esses atributos de Deus, né? É como um germe, né? Uma sementinha que ela vai virar árvores e uma floresta, mas ela precisa se desenvolver. Para fazer essa comparação, quando a gente pensa em Jesus como mestre criador, Ele é um ser que passou por toda essa jornada evolutiva que nós estamos passando. E aí, abro um parênteses também, porque eu sempre achei, assim, é uma opinião pessoal, mas eu sempre achei... É fantástico você pensar sobre a vida de Jesus. Mas quando você pensa de acordo com a doutrina espírita, é mais fantástico ainda. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas vamos estudar a vida de Jesus, mas é Jesus, eu não consigo ser igual a Ele. Mas quando, sobre a ótica da doutrina espírita, a gente pensa que Jesus passou por toda a jornada evolutiva que nós também passamos, né? É lógico, há muitos bilhões de anos, mas Ele também passou. E o nosso destino, a nossa missão é chegar ao mais alto grau da escala espírita, que é se tornar um Cristo. Então, Jesus, Ele já espelha, né, toda a grandeza, todos os atributos de Deus. Lá na obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele vai desenvolver isso bem, mas também acho um livro um dos mais difíceis para mim, quando li a coleção de André Luiz. Ele vai trabalhar isso de maneira que Deus, quando cria tudo, né,
Ele é o criador de todo o universo, criador dos elementos, do fluido cósmico universal, dos espíritos, da matéria, mas ele também, como somos feitos à sua imagem, ele também nos concede o poder criador. Todos nós temos também o poder criador que Deus tem, né? Então, nessa obra que eu falei, de André Luiz, ele vai fazer uma distinção entre um poder criador em plano maior e um poder co-criador em plano menor. Quando a gente estuda, seja no Gênesis ou seja no Evangelho de João, no seu início, nos primeiros versículos, que vai reproduzir, de certa maneira, o que está no início do Gênesis, a gente vai ver que Deus criou tudo e coloca que no início era o Verbo. Mas fica claro ali, até nessa passagem que eu falei do Gênesis, que os deuses criaram, né? Ali está no plural, porque Deus, como eu falei, ele não é material, ele pensa, ele tem uma vontade. E aqueles seres que alcançaram o topo da escala espírita, eles também, André Luiz descreve que eles estão numa comunhão indescritível com Deus. Então eles executam a vontade de Deus. Então quando... isso que André Luiz... deixa eu tentar me explicar, talvez, não sei se está ficando claro, mas talvez deixa eu tentar me expressar, tentar conseguir ser o mais claro possível. Assim. Então o que o André Luiz coloca como cocriação em plano maior, Deus pensa, e esses espíritos crísticos executam a vontade de Deus. Então Deus, ele quer expandir o universo, ele quer criar novos galáxias, novos sistemas solares, novos planetas, nova vida material. Quem capta esse pensamento de Deus por essa comunhão indescritível são os Cristos. Então Jesus, no nosso caso, Jesus captou essa vontade de Deus, haja luz, separa as águas de baixo, as águas de cima, cria os luminares, cria, né, os animais, cria o homem. Então ele pensa e esses executores, esses Cristos criam, né? Eles vão moldar isso no fluido cósmico. Entretanto, a criação em plano menor é que a gente não precisa se tornar Cristo para contribuir para a obra de Deus. Quando Deus cria um planeta como o planeta Terra, e ele coloca um planeta de provas e expiações como o nosso, habitados por seres como nós, imperfeitos, ele nos dá, porque já somos seus filhos, espelhamos o seu DNA, o poder criador. Então nós também temos o poder de cocriar, uma criação em plano menor. Porque Deus nos deu a natureza, Deus nos deu tudo em que a gente está mergulhado aqui nesse mundo material, e a gente tem o poder de transformar essa realidade. São as nossas escolhas, as nossas deliberações, seja pelas nossas virtudes, seja pelos nossos vícios, a gente está alterando a realidade à nossa volta, a gente está cocriando, porque estamos mergulhados, como diz Paulo, no fluido cósmico universal, e tudo é manipulação do fluido cósmico. Então, se a gente cria este notebook, se a gente planta, manipula a natureza, plantando para gerar alimento, se a gente cria, se a gente destrói, tudo que a gente está fazendo nós estamos manipulando. A matéria estamos cocriando, né? E quando, nesse processo de cocriação que Deus nos deu, ele também observa um poder que ele nos deu, um atributo, que ele observa plenamente. A sua justiça, que é o livre-arbítrio. Então, no meu poder co-criador, em plano menor, na minha possibilidade de alterar toda a realidade em que eu vivo, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso alterar para o bem, eu posso alterar para o mal, né? Ele nos deu um planeta com condições de vida. Nós podemos alterar
a realidade desse planeta para melhorar as condições de vida que aqui temos, ou podemos cocriar também para destruir todas as condições de vida de um planeta que Ele nos deu. Isso depende de nós. E Deus respeita nosso livre-arbítrio, né? Às vezes a gente reclama que a gente vive num mundo complicado, com muito sofrimento, mas muitas vezes não. Quem criou todo esse sofrimento fomos nós, né? Ao utilizarmos equivocadamente nosso livre-arbítrio, ao cocriar todo esse tipo, o sofrimento que a gente vive é cocriação nossa. Pelas escolhas que fizemos, pelas deliberações que fizemos, nós estamos criando. Essa criação pode ser boa ou pode ser ruim. Acho que eu tentei compreender, espero que tenha ficado claro essa questão da cocriação. Então, quando então a gente vai desenvolvendo o nosso intelecto, desenvolvendo nosso pensamento, porque começamos aqui a desenvolver como princípio inteligente nosso primeiro cérebro, de forma automática, né? Nossos movimentos de pensar, de respirar, os movimentos internos automáticos dos nossos órgãos. Depois a gente começa a trazer sentimentos e começa a racionalizar. Quando a gente começa a ter o pensamento abstrato e tomar essas decisões cocriadoras. Entretanto, na nossa história, a gente vai ver que a gente ainda desviou do caminho de Deus. O livro do Gênesis, o que eles nos traz é isso, é um desvio, quando a gente é expulso do Éden e quando a gente opta pelo mal e o mal toma conta do mundo, e a gente é um planeta de provas e expiações, porque o mal ainda impera, a maioria de nós encarnados ainda delibera por cocriar ou adotar atitudes ruins. A gente precisa de um resgate, então. E o que vem das profecias do Antigo Testamento, até culminar na vinda de Jesus, é um resgate. Então, qual que é a missão de Jesus? É nos resgatar. É nos resgatar para que a gente possa, por livre-arbítrio nosso, adotar deliberações melhores. Que a gente possa cocriar de acordo com a lei divina, de acordo com a vontade divina. E aí, na medida em que a gente passa a cocriar de acordo com as leis divinas e adotar deliberações melhores, o mundo vai se melhorando, porque a gente vai espelhando cada vez mais a nossa divindade. Foi o próprio Jesus que disse que vós sois deuses, somos deuses. Nós temos toda essa realidade criadora. E na medida, a justiça de Deus é tão fantástica, tão soberana e sábia, que na medida em que nossas escolhas vão melhorando, Ele nos concede maior responsabilidade de atividade criadora, até o dia que a gente se ilumina e entra em comunhão com Deus, como Cristo, e recebe uma responsabilidade tamanha de participar da cocriação em plano maior. Mas, por enquanto, o que nos cabe é melhorar a nossa participação, ou o que nós deliberamos por alterar a realidade que nos cerca. Aí eu até coloquei algumas observações bacanas, porque na cultura hebraica todos os nomes têm um significado. E quando se atribui, vem o anjo Gabriel e diz para Maria que o nome da criança seria Jesus, ou Yeshua, que quer dizer na cultura hebraica salvação. Então, salvação era a missão do Cristo, nos salvar. E tudo isso, o motivo de eu trazer essa reflexão de hoje, é para talvez a gente ter, sobre a ótica espírita, uma ideia de salvação que vai além de simplesmente, ele morreu na cruz, nos salvou dos pecados. Não, quem vai salvar a gente dos nossos pecados somos nós. O que Jesus veio fazer é nos ensinar a como nos salvar dos pecados. Porque somos nós que podemos nos salvar, Depende de nós. Eu também coloquei aqui o que significa, se você pegar o sentido de salvar, recuperar, curar, tirar do perigo, restaurar, regenerar,
porque o atributo divino a gente já está dentro de nós. Quando Deus nos criou como espíritos ignorantes, Ele já colocou ali. Depende da gente. A gente perdeu isso quando a gente foi trazendo a racionalidade e a gente saiu daquele desenvolvimento de princípio inteligente como animais, a gente ainda não desenvolveu a gente acabou optando por um caminho do mal, um caminho egoísta, um caminho de satisfação das próprias necessidades, né? E a gente precisa restaurar essa conexão de Deus, pensando que as nossas escolhas, quando a gente deve pensar no que fazer no dia a dia, a gente deve pensar além das nossas necessidades físicas, porque a gente deve ter em mente, né, que a gente é um espírito imortal. Eu lembro de ter assistido aqui o primeiro Cine Espírita Luz e Paz, aqui, o filme do Divaldo. Lá no finalzinho do filme ele fala que a missão dele era repetir o quanto fosse necessário, que a vida não se encerrava com a morte. A gente era espírito imortal. Então Jesus vem, com sua vida, a sua vivência no Evangelho, mostrar para a gente que a gente tem que viver como um espírito imortal, né? As nossas necessidades, obviamente, a gente tem que sobreviver, a gente tem que cuidar do nosso corpo, mas a gente tem que pensar sempre nossas deliberações como espírito imortal, que isso aqui é uma jornada. Eu tenho que levar em conta a nossa conexão espiritual para que eu possa deliberar melhor e criar melhor. Então, por exemplo, numa questão puramente material, vou usar, por exemplo, o meio ambiente. Eu devo cuidar do meio ambiente ou não? Eu sou um espírito imortal. Talvez eu vou reencarnar, talvez não. Eu, pelo menos, com certeza vou encarnar, espero, que nesse planeta outras vezes. É responsabilidade minha cuidar do meio ambiente. Porque eu vou reencarnar aqui. Será que daqui 100, 200 anos eu vou reencarnar aqui com os mares todos poluídos, sem florestas que me garantem oxigênio limpo? A responsabilidade é minha. Agora, se eu penso como não com essa visão espiritual, mas como eu vivo uma vida única, beleza. Talvez, eu já estou com 41 anos, não sei se eu vou viver mais do que 40, 50 anos, então se eu destruir agora, o problema é de quem vem depois. O que me interessa é a minha satisfação imediata, o lucro que isso vai me trazer agora. Então a gente vai pensando como Jesus, por exemplo, Jesus foi, a gente fala, o Calvário, ele foi humilhado na cruz, ele foi desprezado ali pela população que não compreendeu a mensagem dele. Naquela vida, toda essa humilhação importa, porque ele estava ali vivendo com um espírito imortal, né? E às vezes a gente compra briga, apanha, discute. Eu já fiz muito isso porque a gente é humano imperfeito, por humilhações que a gente sofre aqui na Terra, momentâneas. Mas quando a gente para pensar, e reforço aqui, quando a gente está aqui dando palestra, a boca está mais perto do nosso ouvido, e eu falo que cada palestra é para a gente, então eu penso que, para mim, quando a gente faz isso, eu estou pensando como espírito, como momento, não estou me vendo como um espírito imortal, porque aquela ofensa está me ofendendo agora, como o Rony dessa vida. Mas eu sou muito mais do que o Rony. Vivi outras vidas e vou viver muitas outras. Quando eu passo até essa percepção, essa ofensa talvez não vai me incomodar tanto quanto não incomodou Jesus. Fica mais fácil perdoar também quando eu sei, né, que a vingança, às vezes, não vai ter fim com a minha morte ou com a morte do meu inimigo. Talvez isso só vai acerrar a situação, talvez um vai passar a ser obsessor do outro, nós vamos ter que voltar várias vidas para resolver isso. Então, quando a gente passa a enxergar a vida de Jesus também, o que ele nos ensinou, a gente vê que ele viveu o tempo inteiro nessa conexão espiritual. As condutas dele, que nos servem de exemplo, são voltadas todas considerando o homem espiritual, né? O evangelho é voltado para a gente desenvolver o nosso íntimo, que é o íntimo espiritual, não o íntimo material. Essa era a missão do Cristo, essa missão salvadora. Então, quando ele vem para nos salvar, ele vem para nos ensinar a reconectar. Ele vem para ser nosso guia e modelo, porque é uma caminhada. Ele, como eu falei aqui no início, Jesus viveu toda essa caminhada até se tornar um espírito crístico, um espírito iluminado. Como ele já viveu tudo isso, tudo
que a gente está passando aqui de dificuldade, ele passou. Toda dificuldade em perdoar, em amar, em ser fraterno, ele também viveu, há bilhões de anos atrás, mas viveu. Então, quando ele encarnou aqui para nos mostrar como passar por isso que eu falei que para mim ele se tornou muito mais grande, porque ele viveu, ele sabe do que está falando. Quando ele fala é possível perdoar, é possível. Ele viveu, ele teve dificuldade no início da jornada evolutiva dele para perdoar também. A gente também vai ter, mas é possível. Então a gente tem que se espelhar nele. E na medida em que a gente espelha nele, a gente vai estar se salvando. Essa é a missão, a verdadeira missão do Cristo quando encarnou na Terra. Porque se a gente vier com um pensamento talvez um pouco pueril de que ele veio para nos salvar e quando ele foi crucificado ele já nos salvou, né? Será que a gente, se fosse assim, a gente estava vivendo hoje não no mundo de provas e expiações, já no mundo perfeito, porque ele já nos salvou, né? O que ele veio nos salvar, então, é nos ensinar a nos salvarmos. Agora, se a gente vai nos salvarmos agora ou daqui um tempo, cabe a nós. E só para terminar, por que eu trago que urge a gente modificar a nossa conduta, melhorar a nossa criação do mundo ao redor, seja no mundo material, seja no nosso relacionamento com os nossos semelhantes, é porque como a gente caminha em uma jornada evolutiva, os planetas também caminham. E o nosso planeta está mudando, né? Ele está evoluindo. E se a gente não acompanhar a evolução dele, a gente não vai reencarnar aqui, novamente. Por isso que eu falei que hoje eu sei que eu preciso reencarnar várias vezes ainda para depurar minhas imperfeições. Espero que eu reencarne na Terra, porque se eu não for merecedor, eu vou reencarnar num outro planeta com condições muito mais difíceis do que a gente vive na Terra hoje. E olha que, se eu perguntar para a maioria de nós, vai concordar comigo que a gente está vivendo uma época muito difícil, né? De muita dor, de muito sofrimento, de muita dificuldade. Será que a gente quer viver num outro mundo muito mais difícil do que a Terra hoje? Agora, melhorar as condições em que vivemos aqui só depende de nós. Na medida em que a gente melhorar as nossas disposições, as nossas vontades, a gente passa a cocriar condições de vidas melhores e a gente já dá passos mais largos na nossa jornada evolutiva. Como fazer isso? Simples, a missão de Jesus, nos ensinar como fazer isso. Acho que eu já disse outras vezes, só para encerrar aqui, e às vezes a gente tenta fazer isso, é difícil, mas toda vez que a gente tiver numa situação difícil, né, e que as emoções começam a tomar, a gente pensar o que Jesus faria nessa situação. E daí a importância da gente estudar o Evangelho, estudar como Jesus se comportou, para a gente pensar o tempo inteiro como ele agiria nessa situação, numa situação de conflito, de contenda, numa situação de perdão, numa situação que a gente sofre ofensa, né? Jesus sofreu ofensa, ele revidou, ele ofereceu a outra face, ou ele foi lá e pegou uma espada e decapitou. Quando foram prender ele e o soldado cortou a orelha, Pedro cortou a orelha do soldado, o que ele fez? Isso mesmo? Ou ele foi lá, pediu a Pedro que perdoasse e curou a orelha do soldado. Nem cada atitude de Jesus é o espelho de como a gente deve agir. Então a gente deve pensar, é isso? É assim que Jesus agiria? Porque só assim a gente vai de fato melhorar e fazer criações melhores. Muito obrigado, desejo a todos uma boa noite e até uma próxima oportunidade.